Porque a OMS diz que a pandemia está perto do fim na Europa, gente. A informação é com a Letícia Ticianelli. O chefe do escritório regional da OMS na Europa, Hans Kluge, afirmou que a variante Ômicron do novo coronavírus poderá acelerar o fim da pandemia. Em entrevista à agência de notícias France Press, Kluge disse que a cepa ainda pode infectar 60% dos europeus antes de março. O diretor da Organização Mundial da Saúde ressaltou ser possível que a pandemia esteja chegando perto do fim no continente europeu, mas defendeu que ainda é preciso ter cautela por conta da versatilidade do vírus. Ele descartou, porém, que a doença tenha entrado em uma etapa endêmica na Europa. Segundo Hans Kluge, assim que a onda da Ômicron se acalmar, haverá imunidade por algumas semanas e meses, seja graças à vacina ou porque as pessoas serão imunizadas pela infecção e também há uma queda devido à sazonalidade. A variante Ômicron é atualmente dominante na União Europeia e nos países que fazem parte do espaço econômico europeu, segundo a Agência de Saúde Europeia. Segundo a OMS, até o dia 18 de janeiro, a nova cepa era responsável por 15% dos novos casos de Covid-19 na região, mais da metade do que na semana anterior. Muito bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Letícia Ticianelli. Ô, Felipe, você acha mesmo que a pandemia pode estar perto do fim? O negócio que acontece hoje na Europa pode vir para o Brasil? Tenho certeza disso. Eu já tenho escutado bastante gente falando sobre a questão, especialistas, né, de ambos os lados, dizendo que a Ômicron, seja para vacinados ou pessoas que já estão imunizadas com o próprio vírus, ela veio para encerrar essa pandemia. E aqui no Brasil a gente está um pouco atrasado, né? O próprio Dr. Zeballos, que é meu médico e com quem participei de um debate ontem, disse que a África do Sul, que está mais à frente, pelo menos 6 meses, lá os casos já estão em queda de Omicron, vertiginosa. Então, espera-se que aqui no Brasil aconteça o mesmo e que os políticos finalmente decidam sobre o fim da pandemia. Eu acho difícil ser tão urgente, porque, sem querer ser tão crítico demais aos políticos, mas tendo que ser, a pandemia ela flexibiliza uma série de situações para quem está governando. Então, tem que ter muito cuidado, a população tem que cobrar bastante, os médicos cobrarem bastante, para que a saúde realmente possa dizer que o fim da pandemia já está chegando. Agora, eu acho importante a gente olhar para esse horizonte, sim, para a vida voltar ao normal, que é o que todo mundo quer. Ô Felipe, você está no lugar do Adriz mesmo, porque ele também cita sempre o Zeballos aqui no programa. O Zeballos é meu médico há mais de 2 décadas e é uma pessoa que, na minha opinião, fez um excelente trabalho na pandemia, sem medo, né? Ele fala aquilo que ele vivencia e eu tenho ele como uma pessoa que é uma fonte de informações de saúde, que não é a fonte, vamos dizer assim, mainstream, né, que fala inglês, ou que todo mundo está dizendo, mas é uma fonte real, porque ele realmente atendeu centenas e milhares de pacientes e tem feito um bom trabalho, na minha opinião. Agora, quem sempre falou isso aqui, inclusive neste ano, foi a Adriles Jorge. Sim. Nós temos que... Tudo bem que ele fala desde o início da pandemia. Aqui, no fim, faz né? uns 3 Agora anos parece que ele está falando, mas agora parece Acho que agora ele vai acertar. Faz 3 anos, emplacou. Uma hora certa. Não, mas ele tem uma fala aqui, que é uma fala justamente de enxergar... Sobre a variante, de sim. enxergar o Ômicron como uma estabilização. Uma cepa de Deus, ele chama. A cepa não seria cepa de Deus, porque Deus jamais criaria essa quantidade de vírus aí, né? Mas eu acho que essa fala dele... Por ser mais transmissível lógica, né? e menos letal, ela talvez criaria tal imunidade de mas rebanho. precisamos manter os cuidados, certo, Paulinha? Eu acho que fica essa dúvida, que é uma dúvida que a gente teve durante toda a pandemia. A gente aprendeu com o vírus em curso, né? Então, acho que tiveram muitos erros, muitos acertos de outras formas. Acho que é um consenso que a vacina também ajudou muito. A gente vê, e isso eu estou falando porque a gente vê dos casos de internação que a ampla maioria das pessoas não estão vacinadas. Quer dizer, as pessoas que estão precisando de cuidados mais sérios em relação a essa cepa, que a gente considera que é leve, né? São as pessoas que não se vacinaram. Então, acho que muito disso, desse aprendizado que a gente teve, trouxe a gente até esse momento em que
houve essa variante, que, ao que parece, é muito mais tranquila do que as anteriores que a gente viveu, do que a Delta, que era alguma coisa muito mais problemática, né? Agora, a história é a seguinte, para mim. Eu também quero que acabe, gente. Tô louca para acabar. Inclusive, eu tive Covid agora, foi super leve para mim, foi algo quase imperceptível mesmo, e eu espero que seja assim para todo mundo e que ninguém precise de internação e nem procurar pronto-socorro, como tem acontecido agora, que está lotando aí os pronto-socorros. Mas a gente não sabe, a gente está aprendendo com esse vírus. Eu, como sou hipocondríaca e medrosa, tenho medo de aparecer amanhã a variante sei lá o quê, entendeu? Espero que não aconteça mesmo, que a gente esteja encaminhando para que essa seja uma gripe como outras, né? A gente não vacina para gripe anualmente. Eu me vacino já há 15 anos para gripe. A hipocondríaca, continuarei me vacinando para gripe e agora, se for para Covid anualmente, eu também não tenho problema nenhum em ir lá e tomar a minha dose para continuar desse jeito, assim, bem tranquilo. Carlito, você acha mesmo que a gente pode estar próximos aí do fim da pandemia? Estamos, acredito sim, a própria OMS já fala sobre isso, eles até divulgaram recentemente um dado que nos próximos 3 meses, metade da Europa já vai ter tido a Ômicron. Só que a gente precisa fazer uma ressalva importante que o Felipe trouxe aí em relação às pessoas que estão imunizadas ou que já pegaram a Covid e têm imunização. Essa informação não tem respaldo científico. Tem respaldo da CDC. O próprio CDC publicou no dia 19 agora que tanto quem foi vacinado quanto quem teve o Covid e não foi vacinado tem a mesma imunização. Isso a própria CDC, né, que é o Centro de Controle. Eu te mando. Agora, se eu te mandar, você vai twittar que eu tenho razão. Se eu te mandar e eu tiver razão, você vai twittar que eu tenho razão. Combinado? Não precisa twittar, não. Não, você vai twittar, porque eu vou te mandar 4 fontes da CDC que dizem a mesma coisa, publicados no dia 19 da semana passada, na quarta-feira. A própria CDC disse que quem pegou o corona e quem foi vacinado tem a mesma... o contrário, mas vamos lá. A CDC, manda pra mim que eu vou fazer a leitura. Eu te mando, aí você vai twittar que Sabará tem razão. Combinado? Sabará, olha Sabará saberá. Sabará saberá. Sabará saberá. Tem razão. Pode mandar pra mim. Vou te mandar. Simples, a discussão está aberta. A OMS diz o oposto. Tanto que lá na Europa e até mesmo aqui no Brasil tem um dado recente divulgado pela própria Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. 90% dos pacientes que estavam internados em estado grave eram pacientes que ou já tinham tido Covid e não se vacinaram porque imaginaram que estavam imunizados ou que estavam com o ciclo vacinal incompleto. E eu estou falando isso para você, não para ter a razão. A gente está aqui numa discussão e claro que dados conflitantes possam vir a surgir, mas a gente precisa ter responsabilidade no que fala. Você vai mandar para mim as informações, eu vou ler, vou checar a fonte. Se estiver correto, Felipe Saberá, está lá marcado no... Não vai me censurar, hein? Não, vai estar lá. Porque Felipe Saberá. não pode me censurar, hein? Se eu tiver razão, não vai me censurar. Não vai apertar o botão no Twitter lá, hein? Mas acredito sim que a gente está chegando próximo do fim aí. Eu espero que realmente a Omicron seja algo muito similar à gripe. Eu sou, acho que, um dos poucos privilegiados do planeta Terra que não teve Covid em momento algum. Eu consegui tomar as 3 doses da vacina. É o histórico de atleta, né? Histórico de atleta. Eu pratico jiu-jitsu, acho que é por isso. Tô forte aí. E aí não tive Covid. Mas a minha esposa teve Covid, inclusive dentro de casa comigo, e eu não tive Covid. Fiz os testes mais de uma vez. Recentemente fui a São Paulo participar de algumas entrevistas nos estúdios Flow. Fiz teste de novo e tá tudo tranquilo. Eu espero que a gente volte ao normal. Quero ir pra praia, quero ir para um forró, quero ir pro samba, quero voltar aí para os lugares que a gente ia antes dessa pandemia. Muito bem. Zoe, para a gente fechar esse assunto. Olha, a pandemia já passou. A gente está vendo aí as recontaminações, as pessoas estão se contaminando novamente, mesmo tendo tomado a vacina. Os casos de morte são raríssimos. O único que morreu de Ômicron aqui no Brasil tinha outros problemas de saúde. Então, já está na hora de voltar ao normal. A vacina ajudou, né, nessa questão de... Agora as pessoas estão pegando uma mais leve, né? Exatamente. Sim. Então, a vida que segue, vão voltar à vida normal, as pessoas não estão morrendo mais disso, não vejo motivo para continuar esse isolamento social, a questão de ficar em casa, de uso de máscara. Não, a vacina chegou, não foi para resolver as coisas. Segundo a maioria dos cientistas, foi para resolver as coisas. Então, pronto, vacinou, segue a vida normal. Muito